1 Samuel 1, e a gente vai ler dois versículos aqui, tá? Muito importante. Amém? Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu quero falar de duas mulheres aqui que Deus colocou no meu coração, que foi a primeira mãe, né, da nossa nação, que foi Eva. Nós aprendemos muito com Eva, né? Eva foi a primeira mulher, né? E ela nos ensina muitas coisas. Apesar que muita gente fala, né, que Eva não tem nada a nos ensinar, que Eva foi desobediente, mas Eva foi a nossa mãe, né? E ela errou sim. Muitas vezes ela errou, mas ela não tinha, né, assim como nós, uma mãe para ensinar para ela os caminhos certos. Ela não tinha uma irmã e Eva também não tinha, né, uma avó. Uma segunda mulher, que é Maria, mãe de Jesus. Maria tem muito a nos ensinar. Ela foi uma mãe bondosa, uma mãe caridosa, uma mãe que teve uma missão muito importante de criar Jesus, aquele que viria nos salvar. E ela criou ele muito bem, né? E ele cumpriu o papel que ele foi determinado aqui na terra. Morreu na cruz por nós. E ela sofreu, assim como nós, mães, sofremos, né? Todas as vezes que o filho sofre, a gente também sofre. E todas as vezes que nós lembramos de Jesus na cruz, nós somos um pouco Maria, sofremos um pouco como Maria sofreu. Imagina nós vermos os nossos filhos na cruz. Imagina. Talvez a gente não suportaria essa dor imensa, mas Maria sofreu, ela suportou por amor a nós, né? Por amor ao propósito que ela foi determinada aqui na terra, a missão que Deus mandou ela, né, ter para a nossa vida. Amém? Hoje é um culto de missão, né? Hoje é um culto de missões, e hoje é o dia das mães. E eu quero falar de mães, né? De uma mulher que foi uma mãe maravilhosa. Então eu quero falar de Ana. E eu vou ler 1 Samuel 19. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante ao Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a sua esposa, e o Senhor lembrou-se dela. No verso 27, no verso 26, e disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, para orar. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava. O Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. E por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que vivi. Pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Todos nós conhecemos um pouco a história de Ana. Ana foi uma mulher casada com Elcana, e ela era uma mulher muito sofrida. Ela tinha uma dor na alma, uma dor por ela ser estéril. E Elcana, seu marido, ele questionava para ela, né, todos os dias, questionava ela: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E ele tinha uma outra esposa, Penina. E essa mulher deu filho para ele, muitos filhos. E ela maltratava Ana todos os dias com isso. Ela esfregava na cara de Ana todos os dias o fato dela ter filhos. E Ana sofria muito, muito, muito. E eu fico imaginando, nós, né, que nascemos com esse dom de gerar vida, não poder gerar.
é muito dolorido, é muito sofrido. E principalmente você tem uma pessoa que é uma rival ali do seu lado. Além dela disputar o seu marido, o amor e a atenção do seu marido, ela também jogava na sua cara que não podia gerar. E isso era muito sofrido e doloroso para Ana. Mas Ana era uma mulher que orava muito, muito temente ao Senhor. Todos os anos ela subia ao templo com seu marido para adorar o Senhor. E ela orava com muita dor, com muita lágrimas, e pedia ao Senhor. E houve um tempo que ela foi, e ele viu ela chorando, amargurada, e ele questiona ela, por que ela estava daquele jeito, se ela tinha bebido, e ela fala, não, meu Senhor, eu não bebo, eu estou sofrendo muito, minha alma está amargurada. Uma mulher com a alma amargurada, ela sofre muito. Só a gente que é mãe, que é mulher, sabe como é doloroso a gente ter algum problema que a gente talvez não possa passar por outras pessoas. Mas ela diz para ele, eu não tenho filhos, e eu venho aqui orar. E ele fala, vai em paz, o Senhor vai conceder esse desejo do seu coração. E ela foi embora para casa e Deus se lembrou dela, né? Quantas vezes nós mulheres estamos sofrendo? Nós vamos à casa do Senhor e nós estamos aqui, chegamos aqui, nos prostramos aqui diante desse altar, chorando, amarguradas, as pessoas olham, né? A gente às vezes tem vergonha de chorar, de gritar, e não ter, e as pessoas às vezes questionam, sabe o que está acontecendo com aquela mulher? Fica se perguntando, e aí vem um profeta, né? E fala assim, calma, né? O que está acontecendo? Posso te ajudar? E às vezes ela se abre, e às vezes Deus revela para ele tudo aquilo que ela está passando. Assim como foi com Ana, Deus revela para nós. Deus revela para nós aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. As promessas do Senhor, enviada por um profeta, na boca de um profeta, vai se cumprir num tempo determinado, porque Deus sabe de todas as coisas. E Ana volta para casa. E a Bíblia fala que ela conhece seu marido, eles têm, né? Vão namorar e ela gera, né? Ali Deus lembra-se dela. Como é bom a gente orar e Deus lembrar de nós. Quantas vezes eu estou orando, acredito que todos nós aqui oramos, e pedindo, Senhor, lembra de mim no momento, né, da minha dor, lembra de mim. E Deus lembrou de Ana naquele exato momento. E Ana engravidou e Ana entregou o seu filho. Ela consagrou o Samuel a Deus. E aí, Ana volta ao templo. Ela volta ao templo e agradece, né? E agradece ao Senhor. E ela fala para ele, eu estou aqui. E esse menino foi que eu orei. Deus me deu, foi esse. Esse é o meu milagre e eu consagrei ele ao Senhor. E a Bíblia conta que depois que Ana desmamou Samuel, Ana cumpriu a promessa. Porque Deus, Ele nos promete coisas. Mas a gente também promete coisas para o Senhor. E a gente tem que cumprir. E Ana entrega Samuel, depois de 7 anos, ao templo. E eu fico imaginando como é doloroso. Como deve ter sido doloroso para aquela mãe entregar o seu milagre. Depois de tantos anos, ela entregar essa criança. Mas ela não sabia que ela precisava cumprir a promessa que ela fez ao Senhor. E ela entrega o seu filho. E Samuel foi um homem consagrado. A Bíblia conta que Samuel não podia cortar o cabelo. Ela faz essa promessa do Senhor. E quando Samuel vai para a casa do Senhor,
ministerial. Mas eu não quero falar de Samuel, eu quero falar de Ana, porque aqui nós estamos falando de uma mãe que teve uma missão, que hoje é dia, né, de mãe e de mãe missionária. Quem aqui é mãe e missionária? Quem aqui tem um chamado para missão? Amém, eu tenho esse chamado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Deus nos confiou a missão de ser mãe, de gerar. Só nós, mãe, mulher, podemos ter esse poder de gerar uma criança. Então nós somos privilegiadas, não é mesmo? Nós somos privilegiadas. Deus nos deu esse poder, Deus nos deu essa bênção. Olha que maravilha. Nós temos que agradecer, ser grato todos os dias ao Senhor. Nós temos que ser grato todos os dias a Deus por essa dádiva que só nós, mulher, podemos gerar. E Ana foi uma mãe missionária. Ana teve uma missão muito importante para Deus, de criar Samuel. De criar Samuel, um homem, para o Senhor. Uma criança que ainda pequena foi entregue ao templo. Mas antes dele ser entregue ao templo, Ana cuidou dessa criança, para que quando ela crescesse, ela não desviasse dos caminhos do Senhor. E Ana tem essa missão: cuida dele para mim e depois entrega a mim. Como deve ser difícil, né? Nós, como mães, criar, gerar com dificuldade, ter um milagre e depois consagrar ele ao Senhor, e só ver essa criança uma vez por ano, quando ela ia lá visitar ele. E Ana foi uma mulher muito sábia. É isso que eu quero dizer para nós, mães, hoje. Nós precisamos ser uma mulher sábia, assim como Ana. Assim como Ana, nós precisamos entender que nós temos um propósito, uma missão aqui na terra, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é a nossa casa, nosso marido, nossa família. Nós precisamos entregar para o Senhor um fruto bom, um fruto bom. Nós precisamos educar nossos filhos com os mandamentos do Senhor, no caminho do Senhor. Nós não podemos desviar do propósito que o Senhor colocou na nossa vida, que é ser mamãe missionária. Mamãe capaz de colocar no seu filho, gerar no seu filho caráter, gerar no seu filho sabedoria, gerar no seu filho um bom senso, para que quando ele crescer, ele não desvie dos caminhos. E Ana fez isso. Ana cuidou de Samuel. Ana educou. Ana deu amor. Ana falou de Jesus, de Deus para ele. Ana pregava para ele. Com certeza, Ana fazia tudo isso. Ana, com certeza, ela contou para ele que ele era fruto de um milagre. Ela contou para ele do sofrimento e ela apresentou ao Senhor, Samuel para o Senhor. Ela disse para ele quem era ele, o poder que ele tinha, o poderio de Deus. Ele era tão poderoso que ele gerou uma mulher infértil. Ele fez ela ser uma mulher mãe de 6 filhos. É o que a gente entende na Bíblia, né? Que ela teve mais 5 filhos. Ana, ela se ajoelhava todos os dias. A gente, como mãe, temos a missão de orar pelos nossos filhos. Todos os dias. Não é só um dia. Nós temos a missão de todos os dias entrar para o quarto dos nossos filhos e ajoelhar diante da cama dele e orar com imposição de mão. Nós temos esse poder. Deus nos concede esse poder. Colocar as mãos sobre os nossos filhos e profetizar na vida dos nossos filhos todas as bênçãos do Senhor para a vida dele. Nós temos o poder de profetizar. Nós temos o poder de repreender todo mal, todo poder de maldição, toda prática do inimigo. Nós temos esse poder de orar e profetizar na vida dos nossos filhos. Nós não podemos deixar de orar para os nossos filhos, porque o poder de oração da mãe tem
ela guarda a sua casa, ela guarda a sua família. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui. Eu sou mãe de 2 filhas. Tem muitas pessoas aqui que me conhecem minhas filhas. Eu tenho uma filha de 23 anos que é casada e eu tenho uma filha de 20 anos. E por muitos anos eu cuidei dessas filhas sozinha e eu continuo cuidando. Sozinha em Deus. Eu sei. E todos os dias eu sempre orei pelas minhas filhas. Sempre. Eu orava pela vida delas. Eu orava para a vida delas na escola. Eu orava pela amizade delas. Quando eu via que tinha uma amizade estranha, eu pedia a Deus, livra, afasta. Mas eu não cheguei para mim assim e falava assim, aquela pessoa não presta para você. Larga dela. Não. Eu orava e eu começava a mostrar para elas, olha, percebe isso, percebe aquilo. E quando aquela amizade não era de Deus para a vida delas, rapidinho as pessoas afastavam. Esse é o nosso poder, de orar para livrar os nossos filhos do laço do passarinheiro. E aí eu orava pela vida sentimental das minhas filhas. Eu sou separada, mas eu falei que as minhas filhas não seriam. Porque nós temos esse poder de profetizar. Aquilo que aconteceu na sua vida não aconteceu na vida dos seus filhos. Você sabia? Você sabia que a gente tem o poder de quebrar a maldição de legado, de não aceitar na vida dos nossos filhos aquilo que aconteceu nas nossas vidas? A gente tem o poder de falar para Deus assim: Senhor, eu não quero, eu não aceito essa herança falida na vida dos meus filhos. Essa maldição ela acaba aqui agora, na minha vida. Tudo que aconteceu até hoje na minha vida eu não pude evitar, mas na vida dos meus filhos não. Eu não aceito essa herança falida. Eu não aceito esse reino falido. Amém? Gente, me ajuda lá, me ajuda a pregar. E eu aprendi isso. Tem um livro que fala bênçãos e maldição. Um dia vocês procuram esse livro. Ensina pais e mães a orar pelos seus filhos. Porque não carrega, às vezes, dependendo da família, uma maldição. Mas a gente pode orar e Deus quebrar essa maldição. Amém? Amém? Então, hoje eu olho e falo assim, quando eu vejo as minhas filhas hoje, grandes, trabalham, meninas abençoadas, eu falo, a glória da segunda casa não é do que a da primeira. Não é isso que a palavra fala? E eu sempre falei, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu não falei que será, eu já decretava que era e é. E graças a Deus, por glória do Senhor, eu tenho um lar abençoado. Sabe? Então isso que a Bíblia nos ensina, não sou eu, mas eu sou um exemplo disso. Então assim, a palavra do Senhor, ela ensina a gente a ajoelhar todos os dias, orar, impor. E isso que a palavra do Senhor fala. E Ana fazia isso. Ana gerava em Samuel já uma bênção vinda do Senhor que só Deus determina. Ana tinha um coração missionário. Ela mantinha o seu filho suprido de oração e supria ele de necessidades físicas, porque apareceu todos os anos. E ela levava uma túnica para ele. Então a Bíblia conta que ela mantinha ele veste fisicamente e espiritualmente. Uma mãe, ela supre as necessidades financeiras dos seus filhos, trazendo alimento, não deixando faltar as necessidades básicas, né? Material de escola, roupas, alimento. A gente tem que suprir os nossos filhos. Nós colocamos eles no mundo e a gente não pode deixar os nossos filhos padecer. Nós não podemos. Se você tem condições, mantenha o seu filho, deixe o seu filho, honra o seu filho. Aqui a palavra do Senhor fala que Ana levava para ele todo ano uma túnica, que ele cresce, né? Então, todo ano ela vestia ele com uma túnica maior. E túnica fala de honra, veste fala de honra. E a túnica, no caso, né, era muito importante,
Você está protegendo o seu filho de todos os males, dos dados inflamados do inimigo. Amém? Ana também foi uma mulher super sábia. Ana, ela tinha a oportunidade de falar assim: ah, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu, no momento de emoção, eu fui emocionada, né? Quem se identifica aqui, né? Eu prometi para o Senhor, mas eu não estava me cumprir. É o meu único filho. Quando eu fiquei emocionada e falei para o Senhor que eu entregava, mas aqui, o Senhor me perdoa? Eu não posso entregar. Eu não posso entregar Samuel, que é meu único filho. Eu nem sabia se eu ia poder ter mais filhos. Mas Ana foi uma mulher sábia. Ela teve o discernimento do Senhor. Ela sabia que o Deus que ela servia não era Deus só de um milagre, mas era Deus de vários milagres. Porque a partir daquele momento que Deus abriu a mata de Ana, ela sabia que ela podia gerar outros filhos. Ela sabia, se eu entregar Samuel, eu cumprir aquilo que eu prometi ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai me dar outros filhos, porque Ele é capaz disso. Ele não é Deus que minta, nem filho de homem para ser minta. Então eu vou acreditar naquilo que eu estou sentindo. E ela acreditou que Deus poderia dar outros filhos para ela. E Ana tem outros filhos. Ana tem. Deus dá para ela duas. A Bíblia fala que ela tem 3 filhos e 2 filhas. 5. Então eu acredito que Samuel 6. Olha que maravilha, né? Ana tinha um esposo que amava. A Bíblia fala que ele amava mais do que a outra menina, que ele dava porção dobrada para ela. Olha para você ver, né? Aí o que ele faz? Ele amava tanta Ana, ele falava com a menina. Oh meu Deus, o que é isso? Não vai no problema, né? Não bastava ter um lavador também, porque vamos combinar, né? Nós mulheres, fácil, né? É fácil, mas também, glória a Deus. E aí ele vai arrumar uma menina, amém? Que eu tentava Ana todos os dias, mas Ana foi sábia. Ana orava e entregava a menina todos os dias para o Senhor. E a Bíblia fala aqui, que no canto de Ana, que Deus deu 6 filhos para ela. E aquela que zombava dela, já não mais zombava e se secou. Então a gente entende que Deus secou a madre de Penina por amor a Ana, entendeu? Porque Ana era uma mulher de oração, uma mulher sábia, que ela entregava aos pés do Senhor todas as suas petições, todos os seus lamentos, toda a sua tristeza. Amém? Amém. Pastor. Correr aqui, né, gente? Porque eu cheguei atrasada já. E a gente aprende aqui na Bíblia com várias mulheres, né? Várias mulheres sábias, assim como Ana foi sábia. Mas eu quero dar um exemplo aqui de uma mulher que não foi tão sábia, que a Bíblia fala dela. E a gente tem que ficar atenta a esse tipo de mulher, para que nós não possamos ser como ela. Samuel, ele foi mandado, né, para a casa do Senhor. Aquela casa que dava na casa do Senhor era Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. É uma coisa muito importante, porque eu já ia passar batido. Quero dizer para você que você seja uma mulher sábia, uma mulher missionária, que prepara o seu filho para servir o Senhor e não desviar dos caminhos do Senhor. Não importa para onde os seus filhos for, ele não vai se desviar, ele não vai se corromper. A Bíblia fala que a casa de Eli já era uma casa onde não mais existia a presença do Senhor. Eli era um compromisso. A Bíblia não fala sobre a mãe de Ofni e Finéias. E eu fico pensando, que
Às vezes a gente pode, né, conjecturar tudo. Quem foi ela? Será que foi boa mãe? Às vezes foi, né? Mas os filhos, dependendo, desviam do caminho do Senhor. Às vezes não depende de você ser só uma mulher, sabe? Às vezes os seus filhos vão crescer e vão trilhar os seus próprios caminhos. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente fica triste, é o caminho que eles escolheu. E aqui, Felipe Inés escolheu o caminho. Mas eu quero dizer que Samuel foi morar nessa casa, onde já não tinha mais a presença do Senhor. E Ana sabia, porque a Bíblia conta que todo mundo falava dos filhos de Eli. Todo mundo já contava sobre a maldade dos filhos de Eli. Eles roubavam os holocaustos, eles ficavam com as mulheres no templo, eles agarravam a mulher no templo. Então eles faziam a casa do Senhor uma orgia. E Samuel estava vivendo ali. E hoje ele é trazendo isso para a nossa realidade. Se você que é mãe, sabe que aquela casa, aquela igreja, não tem mais a presença do Senhor, que aquela igreja só anda no erro, uma igreja que não tem mais a retidão, você vai deixar seu filho lá? Você vai deixar seu filho frequentar aquela igreja? Talvez sim, talvez não. Mas Ana sabia o Deus que ela servia. Ana sabia o filho que ela tinha e o ensinamento que ela deu. E ela coloca ele lá, no meio deles. E daí Samuel não dizia os caminhos do Senhor. A Bíblia fala que Samuel cresce ali, mesmo no meio desse pecado, dessa bagunça, da falta de orientação, de sabedoria de Eli para com seus filhos. Ele criou Samuel da mesma forma que criou o Felipe Inés. Mas Samuel continuou na presença do Senhor. O que eu quero dizer para você? Se você dá um bom ensinamento para o Senhor, ou para o seu filho, buscar o Senhor todos os dias, não importa onde o seu filho estiver, ele nunca vai desviar dos caminhos do Senhor. Ele vai sempre lembrar da palavra do Senhor, da palavra da sua mãe. Ele sempre vai lembrar, porque Ana, mesmo longe, ela continuava orando para o seu filho. Então você que é mãe, que às vezes se preocupa, meu Deus, o que meus filhos estão fazendo na escola? O que meus filhos estão fazendo naquela amizade, naquela festa? Se você criou seus filhos na presença do Senhor, e ele sabe quem é o Deus que ele serve, ele não vai se desviar, ele não vai se corromper, assim como Samuel não se corrompeu. E Samuel ficou ali anos e anos e anos, sabe? Amém? E eu quero falar de uma mulher, de Rebeca. Rebeca foi uma mãe da qual nós precisamos vigiar para não ser. A Bíblia conta que Rebeca era uma mulher maravilhosa. Que a Rebeca era uma mulher linda, né? Que Deus escolheu para Isaac. Mas a Bíblia conta que ela teve 2 filhos, Jacó e Isaú, gêmeos, né? E a Bíblia conta também que ela foi um dos pivôs da briga dos seus filhos. Que Jacó teve que fugir do seu irmão por causa de um prato de lentilha, por causa que ele traiu o seu irmão. Todas as vezes ela incentivava a briga dos dois. Depois vocês podem ler. E a Bíblia fala que por muitos anos Jacó teve que fugir do seu irmão, por causa que sua mãe ajudou ele a trair o seu próprio irmão, a trair seu irmão e pegar a primogenitura dele por 2 vezes. E eu falo para vocês, mãe, toma muito cuidado com o tipo de mãe que você é na sua casa, principalmente quando você tem filhos, outros filhos. Não seja incentivador da rivalidade dos seus filhos, porque tem. Ou é só eu que tenho filhos que brigam dentro de casa? Acredito que não. Brigam por tudo. Aí elas não falam assim: ah, mas a senhora ama mais fulano. Ah, você ama mais a Lorena. Só dá mais atenção para a outra. Aí a outra fala assim: ah, mas a senhora puxa o saco mais da Larissa. Eu é mesmo, beleza, eu fecho as duas na dúvida. Porque eu não vou dar certeza para ninguém. Porque
filho, que eu amo mais um do que o outro. Deixa ele ser maduro, porque eles não vai ter certeza. Deixa eles achar, se ela fala, tá bom. Fala que não, nunca incentiva a rebelidade. A gente vê que isso traz discórdia, traz maldição na vida de Jacó e do seu irmão trouxe. Jacó ficou muitos anos longe da sua família, da sua casa, por causa que a mãe dele ajudou a trair o seu irmão. Imagina, você não vai querer ser essa mãe que vai ajudar o seu filho preferido a trair o seu irmão. Deus não é nada disso. Seja uma mãe sábia. Tenha sabedoria quando for conversar com seus filhos, quando eles estiverem brigando. Nunca incentiva a rivalidade entre os seus filhos, porque isso pode trazer uma discórdia, uma maldição de morte. Porque a Bíblia conta que Esaú quis matar o seu irmão, e por muitos anos ele ficou fugido, e quando ele voltou, ele achou que o seu irmão ia matar ele. Você imagina? Tanto de coisa que ele perdeu, tanto de festas que nós perdemos se a gente criar a nossa rivalidade. Quando ele ficou tanto tempo longe da sua mãe, tanto tempo longe do seu pai, você imagina? Não seja essa mãe, seja uma mãe que tenha a visão de projetar o seu filho, de ser apaziguadora dentro de casa. Apazigua. Você tem esse poder. Se você não conseguir nesse exato momento apaziguar uma Bíblia, você faz o seguinte: você vai para o quarto e ora, intercede ao Senhor, porque Ele vai de encontro à sua oração. Só para finalizar aqui, gente, nós aprendemos muito com Ana. Nós aprendemos a ser uma mulher de oração, uma mulher apaziguadora, uma mulher que profetiza, uma mulher que quebra a maldição dentro de sua casa. E nessa noite, eu quero que vocês entendam que vocês precisam ser uma mulher missionária, uma mulher que incentiva e que projeta o seu filho para um futuro maior, que é levar a palavra do Senhor a todas as nações. Amém? Amém. Eu gostaria, pastor, de a gente fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.